com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje, falando sobre autossugestão, terceiro programa da nossa série. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, falando um pouco ainda mais então dessa questão das parcerias infelizes, né? Se eu estabeleci uma certa parceria, sejam as infelizes ou as boas também parcerias que eu fiz, numa outra encarnação, se eu tive uma parceria, ela me acompanha conforme você estava trazendo? Exatamente. Por isso que hoje nós estamos plantando os corpos, os parceiros, os filhos que nós queremos colher amanhã. E essas condutas no pensar, no sentir, no falar, no agir, cria incontáveis realidades e incontáveis parcerias. Que nós, uma vez estabelecendo as parcerias, nós podemos transformá-las para melhor, mas não tem como expulsá-las. Tanto os pensamentos, quanto os sentimentos, palavras e atitudes, ou elementos que trazemos para o nosso cenário por um convite no pensar, no sentir, falar e agir, ou qualquer outra atuação no meio em que nos encontramos. Uma vez estabelecida a parceria, eu posso promover os elementos, mas não dá para descartá-los. Ok, mas isso então não se refere só às parcerias de agora. São parcerias que fizemos ao longo de várias encarnações que vêm nos acompanhando. Exatamente. Por isso que hoje nós estamos vendo no cenário atual uma avalanche de tatuagens. Necessidades de outrora, como éramos guerreiros e vários mecanismos nós criamos de amuletos e talismãs. E esses seres, por conta do processo de transformação do nosso planeta, do mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, tudo que estava no nosso inconsciente vai vir à tona para que a gente possa passar a limpo. E perceber que no atual cenário, por mais belas que sejam essas tatuagens, e por mais respeito e amor que temos por os elementos que as cultuam ou que as cultivam, elas são rituais externos. E através delas que vai trazer as lembranças e as percepções para que eles possam trazer os conteúdos internos, porque até um X elas nos causam um bem-estar, um mecanismo de autoconfiança, de segurança, de autoafirmação. E a partir de um Y, um ponto para frente, nós entramos às vezes em depressão, porque elas não mais atendem o nosso mecanismo de autoafirmação. Por exemplo, para esta afirmação, por medo de perder o parceiro, eu gravo o nome dele no meu corpo, para tentar amarrá-lo, ou a parceira, e etc. E ela se vai, ou ele se vai, e eles se vão. Aí eu percebo aquele vazio, aquele pedaço que foi retirado de mim, e quando eu compreendo a necessidade de curar-me e compreender que o único amor que me fará feliz é o que está dentro de mim, é o que eu desenvolver, é o que eu me tornar, aí eu já começo a estar pronto para desenvolver esses potenciais e entrar num outro cenário. Já existe mecanismo que dá para desfazer algumas tatuagens, mas algumas não dão. Mas mesmo não dando para desfazer no mundo físico, elas já são desfeitas no mundo perispiritual, quando eu tenho essa nova postura, sem me perturbar por ter a ação anterior que me levou a elas. Eu até ia perguntar isso, se no perispírito é desfeito, porque até a compreensão que eu tinha é que, por exemplo, né, trazendo isso que você está falando das tatuagens, elas ficam marcadas no nosso perispírito. Mas essa nova orientação faz com que seja feito, então, essa reformulação também no perispírito? Exatamente. Ou elas já estavam em nosso inconsciente, veio para o subconsciente, veio para o consciente, e através do perispírito materializaram-se no físico, ou por uma sugestão do modismo de fora, de alguém que me convida, como nós vimos um outro dia, né, um aglomerado de pessoas, e para definir aquele mecanismo de parceria, todas elas fizeram a tatuagem X, significaria aquela comunidade. Então elas seriam reconhecidas por aquele amuleto, por aquele talismã, por aquela tatuagem. Mas se elas se tornarem inimigas, entre aspas, vamos supor que elas não se entendessem a partir do momento, ia ficar aquela marca. E a saudade de ter aquela parceria harmônica que foi iniciada. E agora a não necessidade de marcar-se. E isso vai sendo utilizado porque hoje, se vemos a obsessão como a doença do século, a obsessão, segundo Joana de Angelis e alguns autores, nos leva a um mecanismo de introspecção. Porque eu fico no isolamento do mundo, da vida e às vezes até de certos estados da minha consciência,
e surge uma necessidade de eu buscar valores, porque alguém vai sugestionar-me para que eu busque esses valores para sair da situação. E a partir desse mecanismo da depressão, por exemplo, como um amigo, ele começou a escrever um livro sobre depressão e estava faltando o último capítulo. E ele queria dar um desfecho fantástico naquele livro, porque ele estava investindo tudo que tinha. Aí ele entrou em depressão. Ficou 10 anos em depressão, aí depois jogou aquele livro fora, rasgou e começou a escrever um livro sobre depressão. Porque antes era apenas teoria, agora ele sabia o que era depressão. Então várias coisas acontecem e todas elas permitidas por Deus, o arquiteto cósmico, porque ele não permite que nada seja construído sem uma utilidade. Então os espíritos que ainda não têm uma visão mais ampliada, eles têm até certo ponto a necessidade desses mecanismos e isso não é visto com maus olhos, porque o que mais conta são as intenções e a conduta desses seres, que às vezes nós vemos um ser com as tatuagens comportando-se muito mais belissimamente do que aquele que não tem nenhuma. Ou seja, alguém que fala, até em empresas já vimos o preconceito, de não contratar o tatuado, aquele que corta o cabelo diferente, que usa a roupa diferente, mas às vezes eles se comportam muito mais nobremente do que os outros que estão bem trajados, etc. Então a embalagem fora tem o seu valor, mas o conteúdo é muito mais importante. Ok. Pegando até esse exemplo do que você falou aí do amigo que estava escrevendo um livro sobre depressão, a proposta em si, ela não estava sendo nobre o suficiente ou era porque ele queria algo mais e precisou então passar por essa situação? Ele queria escrever um livro, a intenção era nobre, ele queria ajudar alguém, mas até então ele coletou informações teóricas e ele não havia sentido nenhuma daquelas informações que ele estava passando para que as causas e o mecanismo de cura do depressivo pudesse acontecer. Agora, quando ele passa pela situação e sai da situação, aí ele cria uma técnica. E até hoje ele tem um atendimento para a cura da depressão através da bioenergia, por exemplo, da fluidoterapia. Porque agora ele sabe o que está fazendo, porque ele passou pela situação, construiu o antídoto e agora tem condição de auxiliar o seu semelhante mais seguramente ou mais nobremente. Mas não necessariamente que eu tenha que passar pelas diversas Não situações precisa. para poder, né? Porque eu estou dizendo, no caso, eu também como terapeuta, para que eu possa auxiliar o outro, não necessariamente que eu precise passar por aquela situação para poder auxiliá-lo. Exato, você aprende com as experiências dos outros também. Não é necessário você passar se você já tem a predisposição ou às vezes você até já passou, porque hoje se você Sim. quer ajudar o outro, porque talvez você já esteve no lado contrário da situação. Mas quando nós queremos aprender com os outros, basta observar o entorno, que a gente aprende com o erro do outro. Se assim for o caso, e com o acerto também. Com uma atitude de respeito, né? Olhando para a vivência do outro, querendo auxiliar tanto a mim quanto aqueles outros à minha Exato. volta. Né? Principalmente você como terapeuta, entender que cada paciente você está terapeuteando a si mesma. Sim, você está com diante, é como se o certeza. paciente fosse algo de você que você tirou para fora e está ajudando, está conversando. Naquele momento você conserta o seu interior e ajuda o exterior. Ok. Só para complementar um pouco mais aqui, né? Vou ler um trecho que eu achei bastante interessante. Somos o que pensamos e por essa razão a criatura, ao modificar seu padrão de pensamento, altera igualmente a sua realidade. Ela cabe bem para isso tudo que você está trazendo, né? Que é mudar esta realidade, mudar essa perspectiva. Quando a gente fala alterar o padrão de pensamento, eu estou encarnando novas frequências da minha consciência no meu cenário atual. E como isso vai atuar no consciente, como nós dissemos, isso vai transformar o meu subconsciente, que é o automatismo em que vivo, vai promover o meu inconsciente e vai expandir o meu superconsciente. Então, cada vez eu vou ficando mais lúcido, uma pessoa mais solidária, mais fraterna, mais amorosa, mais saudável, mais feliz, mediante as atitudes nobres que agora estou desenvolvendo. Eu gostaria de solicitar aqui que você pudesse nos trazer, além de tudo que você já nos trouxe nesse programa de hoje, o que mais poderia ficar como uma sugestão para esse nosso aprimoramento, para esta elevação mesmo do nosso pensamento, de podermos fazer criações mais benéficas, além das boas leituras das músicas, de tudo isso que pode nos auxiliar nesse processo.
Então, Allan Kardec nos sugere mais ou menos assim: olharmos no entorno e ver os benefícios que tais ou quais comportamentos está fazendo na vida daquelas pessoas que estamos observando. E a partir desse instante, experimentar em nós tais ou quais pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes e experimentar os benefícios disso em nosso próprio cenário. A partir do momento que nós comemos um pouco menos, mastigando mais, nós vamos perceber que o sabor foi diferente, o corpo ficou mais suave, a nutrição foi mais aprimorada e a sobrevida que o corpo vai ter vai ser muito mais grandiosa. Então nós vamos experimentando pequenas coisas diante daquilo que nós já conseguimos, a começar pelo desejo. O desejo como uma alavanca que vai mover um sentimento que nós queremos criar ou renovar. Esses sentimentos colocados em evidência, nós vamos acordar a coragem, porque nós vamos precisar matar aquela forma, diluir aquela forma e transformá-la numa nova realidade. A princípio, o corpo pode nos dar a impressão que ele está morrendo, a depender do tipo de sentimento. Por faltar agora aquele energismo que mantinha o corpo naquela ociosidade, etc. Joana de Andes chega a afirmar que a mente viciada e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. E quando vamos trazer pensamentos novos para o cenário consciente, o corpo reage com erupções, com alergias, com salivação, com ansiedade, com a infinidade de coisas, dificultando a atitude a ser tomada. Quando ele não tem a segurança que nós queremos transformá-lo, promovê-lo, sublimá-lo e não expulsar os elementos que o constituem. Okay. Então, começar devagar ou andar devagar para chegar depressa. Isso aí. Estamos chegando, então, ao final do nosso programa. Se você quiser assisti-lo novamente ou, então, sugerir para os seus amigos, né, que o assistam, é só você estar entrando no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada pelo programa de hoje. Gratidão eterna, paz e luz e muito amor a todos. Muito obrigada a você que esteve aí nos acompanhando neste programa e te convido a estar conosco também no nosso próximo programa, na próxima semana. Até lá!